Band News na área com Souza. Aqui na programação da rádio Band News FM, nós temos a satisfação de receber um dos importantes meio-campistas brasileiros em atividade no Velho Continente, mais especificamente na Turquia. O Souza, ou Joseph de Souza, porque no futebol europeu, lá na Turquia, ele acabou ficando carimbado com essa nomenclatura, que é o nome dele de fato, tendo feito muito sucesso nessa última temporada que passou. Souza, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos atender. Obrigado, Bruno. Obrigado, galera da Band News aí pela oportunidade. Para mim também é um prazer muito grande poder estar falando com vocês novamente e um prazer poder falar para os ouvintes aí da Band News. Legal. Souza, aqui no Brasil você era o Souza apenas, né? E o Joseph, ele acabou sendo incorporado ao seu nome, né? Eles costumam chamar muito pelo primeiro nome, né? E como também tinha um Alex, que era o mesmo nome, Alex de Souza, eles sempre chamavam Alex, e depois só de Souza. E aí lá varia. Às vezes eles me chamam Joseph, às vezes Joseph de Souza, às vezes Souza. Mas o primeiro nome lá para eles tem muita importância. Eles sempre procuram falar o primeiro nome também. E falando em importância, você teve muita importância, né, na condução de uma equipe que teve um ano muito glorioso, né, com conquista de Copa importante, da Liga Turca bastante, né, disputada na reta final. Conta pra gente especificamente como é que foi. Foi um ano assim, o Beşiktaş, ele por ser uma grande equipe, ele sempre entra nas competições para lutar por título, mas nos últimos 3, 4 anos não tinha conseguido sequer lutar até o final. E esse ano, o ano começou não muito bem também. Todo mundo falava que ele tinha pouco investimento, que o clube acabou pegando peças de empréstimos, peças que estavam com o contrato rescindido, no caso meu, e muito se questionava pela qualidade da equipe. No início da competição, eu cheguei, já tinham jogado os 4 jogos e não estavam bem. Tinha uma vitória, um empate, 2 derrotas, enfim. E para a equipe como é o Beşiktaş é muito complicado. Mas a gente acabou, no meio da competição, se encontrando, os jogadores começaram a se entender e a equipe começou a criar um formato muito bom e que deu para a gente aí uma longa vantagem durante a competição, em concorrência com os nossos oponentes, e a gente conseguiu mostrar um melhor futebol, só que no final a gente caiu um pouco de produção pela questão de a gente não tinha um elenco como tinha o Galatasaray, o Fenerbahçe, de 17, 18, 19 jogadores do mesmo nível. A gente tinha mais ou menos uma equipe, e essa equipe foi levando, mas chegou no final da competição, muitos jogadores se machucaram e acabou fazendo muita falta, porém a gente conseguiu ainda levar até o final e dar um pouco mais de emoção para a competição, que foi, eu acho que na Turquia nos últimos anos, sem sombra de dúvida, foi o campeonato mais emocionante aí. Por questões de gols a gente foi campeão, então de gol, né, na verdade, e foi muito emocionante, e o que abrilhantou um pouco mais ainda o nosso título. É isso. Você já tinha tido uma outra experiência vivendo na Turquia, né, justamente defendendo a camisa do Fenerbahçe, e agora à frente de uma outra agremiação gigante, imponente, popular, né, também com uma ligação com muitos torcedores. Como é especificamente viver na Turquia nesses 2 períodos, né, pelos quais você passou, e como é que é a diferença especial do Beşiktaş para o Fenerbahçe? Eu, particularmente, eu sempre digo isso nas entrevistas lá na Turquia, que eu quero muito poder ver esse ambiente da torcida do Beşiktaş novamente no estádio, porque para mim, particularmente, sempre foi o estádio mais difícil de se jogar na Turquia, pelo que a torcida do Beşiktaş fazia, representava para eles. Se estivesse perdendo, empatando, para eles não tinha diferença, continuavam cantando, apoiando, e isso é algo que eu tinha para mim como, cara, essa torcida desses caras são malucos e tal. E agora, podendo viver isso ao meu favor, é muito bom, porém, com essa pandemia, eu não tive a oportunidade de poder vê-los no estádio, né? Então, eu anseio muito por poder vê-los no estádio, agora dessa vez me apoiando, não me xingando, porque eu tive alguns atritos contra o Beşiktaş na época que eu jogava pelo Fener, algumas brigas com Quaresma, com outros jogadores que
eu defendi o meu lado, eles o deles, então a torcida do Besiktas tomou um pouco de ódio, raiva de mim, e quando eu fui anunciado pelo Besiktas, tiveram algumas dúvidas ainda em relação à minha pessoa, ao meu caráter, mas isso, graças a Deus, logo foi dissipado, porque eu tinha uma identificação muito grande com o Fene e com a torcida, ainda tenho, com uma boa parte da torcida ainda me respeita muito, mas é óbvio, agora eu estou no rival e a outra parte me odeia. Mas eu levo isso com muita satisfação, porque eu fiz um ótimo trabalho lá e sei, se eles me odeiam também é porque eles me amavam. Então é algo que eu consigo conciliar muito bem. Estou muito feliz no Besiktas, respeito muito a equipe do Fener, a torcida, porque foi através deles que eu entrei e me mostrei para a Turquia. Mas hoje eu sou totalmente preto e branco e estou muito feliz de poder representar essa agremiação que é o Besiktas e ser campeão no meu primeiro ano, tanto do campeonato quanto da Copa, fazer gol no final da Copa. Então foi um ano para mim que dispensa comentários, foi o melhor ano da minha carreira, sem sombra de dúvida. É isso. Você se sente aos 32 anos, depois de ter vivido muitas experiências com camisa só de gigante aqui no futebol brasileiro, também a sua passagem pela Arábia Saudita, como o melhor momento da sua carreira? Sim, sem sombra de dúvida. Eu tive o privilégio, eu posso dizer isso que é privilégio para mim, que não são para muitos, de poder representar somente camisas pesadas aqui no Brasil, como o Grêmio, São Paulo e o Vasco. Em Portugal, tive a oportunidade de poder defender o Porto, onde fomos campeões da Liga Europa, do campeonato. Da mesma forma, na Arábia, eu fui para um grande clube na Arábia. E agora na Turquia, Fener e Beşiktaş. Então, tive essa oportunidade maravilhosa de representar grandes clubes e agora sendo campeão pelo Beşiktaş, para mim, sem sombra de dúvidas, foi a melhor, porque eu sempre fui muito bem individualmente, mas sempre faltava aquela coisa de você chegar no final e poder, junto com a tua equipe, comemorar um título. Então, esse ano foi especial para mim, porque eu consegui conciliar as duas coisas, ser um dos melhores volantes turco do campeonato e, juntamente com isso, ser campeão turco. Então, sem sombra de dúvidas, foi o melhor ano da minha carreira. Sua família te acompanhou nessa ida para Istambul mais uma vez? Como é que é a sua vida, né, fora, além clube? Sim, minha família, na verdade, eles ansiavam muito, não queriam deixar Istambul. Quando eu fui para a Arábia, foi um pouco complicado, porque minha esposa não queria sair de Istambul, porque para mim Istambul é a melhor cidade da Europa. Quem puder visitar, não tenha dúvidas que vai se surpreender muito. Então, foi uma mudança muito drástica, né? Sair de Istambul e ir viver na Arábia Saudita, para a família, né? Então, ela sempre queria muito poder voltar a viver no Istambul, e quando eu saí da Arábia e fiquei livre, a minha primeira opção, apesar de queria muito poder voltar ao Brasil, voltar ao Vasco e realizar aquele sonho, tá? Mas a família sempre quis voltar muito para Istambul e o clube que me abriu a porta, me deu a melhor condição de poder voltar foi o Beşiktaş. Então a família estava sempre eu coloco a família aí nesse porque através deles também eu tive essa oportunidade de poder voltar para a Turquia e ser campeão turco. Tem o Wellington, carioca como você, jogador do Flamengo na composição do time, muitos outros sul-americanos. Como é que também é a dinâmica sua com os companheiros de time, Souza? A dinâmica é tranquila, porque a gente sempre tenta, eu particularmente tento sempre conversar com o Atiba, que fala inglês, que é canadense, entre outros jogadores que falam inglês no clube, para eu poder até praticar um pouco. O turco é impossível, eu não consigo, não dá para eu aprender turco, é muito complicado. E aí eu procuro falar com eles, e o Hélio, que fala a minha língua, também a gente sempre está próximo por ser compatriota, por viver na mesma cidade. Então é um cara que eu sempre estou próximo, mas eu procuro também estar sempre próximo dos outros jogadores para poder estreitar essa relação. Pensando já na próxima temporada, seguir tentando se ratificar como um grande representante do Beşiktaş, ou você alimenta o desejo de alguma transferência? Como é que você está observando essa prospecção de mercado, Souza? Quando eu cheguei com um pensamento assim, de ser marcar história no clube, né? Porque todo campeão no clube na Turquia fica marcado para a história. Então eu realizei esse sonho, ainda fui campeão
da Copa, o que abrilhantou ainda mais a nossa temporada. Eu pretendo sim poder continuar fazendo história no clube, porque eu quero muito poder voltar a jogar no estádio, com o estádio cheio, ver a torcida do Besiktas gritando meu nome. Enfim, são coisas que eu anseio muito e espero que isso aconteça. Torço muito para que essa vacina cada vez mais porque na Turquia tem muita gente vacinada já, eles estão pensando em voltar na próxima temporada com 30% do público, e eu espero que isso continue, que isso seja realmente verdade, que a gente em breve possa voltar a ter uma vida, entre aspas, um novo normal aí, para que todos possam voltar a ser felizes novamente. À distância, você consegue acompanhar minimamente a realidade dos clubes pelos quais você passou? O Vasco disputando a Série B do Brasileiro mais uma vez, São Paulo conquistando um título, enfim, um sonho desde 2012, e especialmente... Com certeza, com certeza. São os meus 3 clubes no Brasil, eu acompanho os 3, particularmente acompanho muito mais o Vasco por ser vascaíno, por ter sido criado no Vasco. Sofri bastante ano passado vendo... ano passado não, né? Até nesse ano, vendo o clube cair novamente, mas a gente torce, a gente que é vascaína até o fim. E ontem, inclusive, eu tive até no clube, fiz uma visita ao clube. Lá levei meus filhos para ver onde eu dormia, onde eu comia, e foi muito legal dar essa experiência para eles poderem ver onde o pai deles cresceu. E eu sempre acompanho o São Paulo, fiquei muito feliz de poder ver o São Paulo campeão, muito feliz de poder ver o Muricy novamente trabalhando no clube, ser campeão novamente, porque é um cara que tem uma identificação sobrenatural com o clube. Trabalhei com ele lá, conheço muito bem como gere, né, aquele clube. E, enfim, eu acompanho todos eles porque são clubes que eu guardo no meu coração por ter representado essas camisas, o privilégio de poder representar essas camisas grandes do Brasil. Para mim é algo que eu guardo com muito carinho. Bom, você, com 32 anos, se sente um profissional do mundo da bola realizado, Souza, ou tem algum grande desejo que você ainda alimente? Muito, muito, me sinto muito realizado. Acho que todo profissional de futebol, primeiro quer ser profissional, depois quer ajudar a sua família, depois quer ser reconhecido, jogar na Europa, depois servir a seleção brasileira. Então, eu consegui alcançar todos esses objetivos. Então, sou, sim, um profissional muito realizado e sei que ainda tem muito acontecendo na minha carreira, sei que tem muitos sonhos ainda a serem realizados, inclusive esse de poder novamente ser campeão turco, fazer uma ótima Liga de Campeões agora com o Besiktas, chegar o mais longe possível, acreditar sempre que, de repente, a gente pode chegar aí passando de fase. Então, são coisas que eu almejo, sonho, mas eu me sinto, sim, um profissional muito realizado por poder jogar em grandes clubes, por hoje ter mais de 500 jogos na minha carreira. Então, me sinto muito feliz por tudo isso. Não é para qualquer um. 500 jogos como atleta de futebol profissional, o Souza chegou a esse status e nos atendeu cordialmente aqui na programação da Rádio Band News FM, no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Souza não é só volante, é meio campista do Besiktas, é o cara que preenche o espaço, desarma, chega. Jogador moderno, mas aquele moderno que não tem época, né, Souza? Jogar bem tem espaço em qualquer lugar, né? Com certeza. Eu tive que me reinventar um pouco, me readaptar ao futebol atual, porque a gente sabe que hoje em dia todas as equipes, quando se pensa em, pelo menos as equipes grandes, se pensa em meio campo, eles não querem mais aquele jogador brucutu, aqueles que só corre, só marca, só... Você tem que se adaptar um pouco ao futebol atual e trouxeram muitos meias, né, para jogar de volante, pela qualidade que tem. E a gente que era volante, já era volante raiz, da antiga, a gente teve que se readaptar um pouco para ficar nesse cenário, senão a gente ia acabar sendo extinto. Então, eu me readaptei muito bem. Hoje, como eu falei, eu me sinto muito bem jogando como primeiro volante. Penso que se eu tivesse tido essa opção lá atrás de ser primeiro volante desde que eu comecei a carreira, eu teria, de repente, chegado até um pouco mais longe, porque, realmente, você, quando tem um pouco mais de qualidade, jogar de primeiro volante, se você souber ocupar os espaços, você consegue ir muito longe. Eu aprendi isso na Europa, de ocupar espaço, e jogando nessa posição, eu consegui hoje, com 32 anos, alcançar meu melhor momento da minha carreira. Então, reinventado, dá para pensar em quase uma década de futebol nessa nova função, né, Souza? Fica mais fácil, fica mais fácil. É isso. Grande abraço, obrigado por nos atender, tá bom? Valeu, obrigado vocês aí da Band News, mais uma vez eu agradeço, Bruno, e um grande abraço a todos os ouvintes aí, que Deus abençoe vocês. Tamo junto.